a esse choque. Tem o áudio do VAR, né, que é toda a polêmica, inclusive a manifestação do vice-jurídico do Internacional agora, sobre a questão do nariz do Borré. A questão é a seguinte, esse lance segue rendendo muito debate e incomodou muito o Internacional internamente. Era lance para expulsão do Arthur? Magrão, qual é a tua opinião com relação a isso? Era lance para expulsão? Lance de jogo? Cara, era um lance para ser melhor analisado. Para mim, houve a imprudência, sim. Eu respeito a opinião do Luiz, mas ele poderia ter puxado um pouco mais. E ele vai com o braço em cima. Ele podia ter tirado. Isso é opinião. O Luiz tem a dele e sem clubismo nenhum. E vocês podem me cobrar, torcedor gremista, se aconteceu algo parecido. E mais que isso, a gente vai ver muitos lances como esse no Campeonato Brasileiro que vai ser expulsão. A polêmica toda e eu vou voltar de novo, a polêmica toda a questão do VAR que nós falamos aqui. Essa é a polêmica. Tá? A polêmica foi o que o VAR fala, o VAR não chama, o cartão amarelo que não é dado, e tudo que a gente vem falando. Eu estava aqui o vice-presidente do Inter, Gamba, tá claro, eles sabiam que era o Daniel Bins. Ele não quis falar, eles sabiam que era o Daniel Bins. Por isso que 1h30 antes de sair a escala, o Bruno, eles ligaram. E o Bruno foi feliz na pergunta que ele fez. E a escala foi antecipada, né? Tá. A escala, a federação largou a escala na segunda-feira. Porque agora tem um outro VAR que também é gaúcho e ninguém tá falando nada. Né? Tu concorda? O Bruno perguntou, foi muito feliz. Então, pra mim, houve imprudência sim, e era um lance que o Arthur poderia ter evitado. E ele não evitando, o VAR tinha que chamar e analisar melhor. E quem é profissional, eu vou falar como comentarista e opinando, mas quem trabalha com isso, quem ganha fazendo isso, tinha que ter uma opinião muito melhor do que foi o que foi falado aí. Mas é que nesse caso, o VAR só chamaria se ele julgasse como agressão para cartão vermelho. Se ele entendesse como um lance imprudente, uma entrada acidental e de cartão amarelo, não chamaria. Pela regra do VAR. Pelo protocolo. Isso. O VAR só se intromete, só chama o árbitro se ele julgar como cartão vermelho. Vem ver porque eu estou analisando e julgo como cartão vermelho, julgo como agressão do Arthur. Aí o Daronco se dirigiria a cabine do VAR para analisar. Se a interpretação e até as palavras do Daniel Bins de fato foram, acho que mal colocadas, né? Mas no contexto geral da análise, se ele julgou como um lance de no máximo cartão amarelo, pelo menos eu acho dessa maneira. Vendo o lance, acho que o Arthur ele tá com o braço mais recolhido, mas acidentalmente pega não tá tão no rosto do Borré. É que ele não tá aberto, não tá com a ponta do cotovelo. No jeito que ele chutou, cara, a gente tá falando aqui um cara que... É que tem um ponto também, Magrão. A imagem ela não é conclusiva. Então assim, olha só. Abre o debate, ele tá aberto muito por isso também. O Magrão ele acha uma coisa, o Luiz acha outra. Eu tô mais na linha do Luiz, eu acho que o Arthur não abre o braço. Ele coloca pra se defender. Aí tu ia ver o que era polêmica se ele expulsa mas nos anos 90 não era. Esse lance, nos anos 90, você vê vídeo, não era. Não tem como. Luiz, a gente vai ver. Tá certo. Tudo bem. No futebol de hoje, não tem no futebol de hoje, no VAR, no futebol do VAR, no futebol de hoje, no futebol do VAR, por muito por isso que a gente está discutindo que isso aqui é lance para expulsão. E eu tô fechado com o Magrão. No futebol da década de 90, isso aqui passava batido. Nós nem estaríamos debatendo isso aqui, gente. Na década de 20, essa bola da expulsão. O futebol de hoje, o futebol do VAR, isso se debate como possível lance de expulsão. 3 de março. A gente vai sentar aqui até o final do ano, se a gente estiver aqui, se Deus quiser. Esse lance não trabalhando aqui. A gente vai discutir aqui, Luiz, a gente vai falar umas 15 expulsões com um lance muito menor que isso. Cara, deixa eu falar uma coisa. Gente, tem que analisar que... Põe o lance sem ser câmera lenta. Não tem como expulsar o Arthur, gente. O lance é muito... Aí, tá em câmera lenta. Põe o lance... O cara podia evitar. Põe o lance rápido, é impossível. Questão de segundos. Luiz, tu tá tocando num ponto que é bem importante, tá? Quando é câmera lenta, dá a impressão que o jogador do Grêmio, o Arthur,
tem O lance é tempo muito de... rápido. Escuta, Não Luiz, tem como tirar quando, o braço, Quando cara. é câmera lenta, Não dá tem, a o lance é muito impressão rápido. que o jogador escolhe o que vai fazer com o braço. Gente, ali é uma fração de segundos. É um segundo, É irmão. muito rápido. Não tem como ele tirar o gira braço dali. Ele gira o corpo, encolhe louco, o não tem corpo, como. o cotovelo fica Ele não parado faz o gesto de agressão. e pega no rosto. Eu entendo e eu concordo que o Daniel Nobre Bins, ele foi infeliz ao dizer que o Borré foi com o rosto. Óbvio Também que o Borré, acho que ele foi os infeliz. dois jogadores foram ao Também encontro acho. da bola, o Arthur chegou primeiro e eles se chocaram. Aí não soube Choque fazer a leitura. natural de jogo. Solta não de teve novo, agressão. Chiclé, solta de novo o áudio do VAR desse lance aqui, ó. Que o Bruno fez referência de novo, o Luiz Mário também, o Magrão também. Solta de novo o áudio do VAR, a análise do Daniel Nobre Bins com relação a esse lance do Arthur com o Borré. Vamos lá. Áudio do... Só quer ver se tem golpe ou se é acidental. Me ajudem Pra a controlar o tempo. pega Pra mim não tem totalmente golpe. acidental. Tem um contato, mas não é um contato com golpe. Daronco, Olha, fica tranquilo. Daronco, Oi. tá checado o lance já, tem um cotovelo muito forte na cabeça, mas ele chuta a bola e tá protegendo, recolhendo esse cotovelo e aí atinge no Borré. E o Borré que faz o Ele movimento chuta no a braço bola. dele, ele tá no ar. 30. Bom, Tem como, tá vai, aí, pelo amor de tá aí Deus. o áudio, Não, tá aí o áudio do Vocês Daniel. querem polemizar numa coisa, vocês querem polemizar uma coisa que não existe, gente. Não é gritando, a tua opinião tá ok, guarda a tua Não, opinião. tudo bem. Eu tenho a minha opinião, Não, pra mas minha eu opinião sei, foi, ele mas poderia ter é- evitado. Você era um meio atacante que ia pra cima. Eu era um cara que sabia bater. E eu falo que eu sabia chegar. Arthur não tem e eu nem sei histórico. tá, mas eu sei que eu podia Tem ter tirado. histórico. Eu sei que eu podia ter tirado. Não tem como tirar. Tá? É a minha opinião, não tem. Tu é jogador, tu sabe a O ética que lance é existe. muito rápido. Quando o cara divide por muito cima, rápido. tu sabe quando é por cima, às vezes nem Ah, pega. mas ali- E aí tu sabe que eu não deixo o E braço. outra, tu sabe. O Arthur tá Luiz, girando. tu sabe, O Luiz. Arthur tá girando as costas, Luiz, tá de costas. beleza, pode ser dos dois lados. Eu ia falar a mesma coisa. como. Tu sabe que podia ter tirado. Tá, mas olha só, gente, a frase dele pra mim é muito forte Ele errou. e emblemática do Ele não do soube fazer a Bins, leitura do lance. que é o Borré que como, faz velho. o movimento Expulsão, contra o vocês estão de braço brincadeira dele. Esse lance aí. Ele tá no ar. É irrelevante a frase, na boa. frase Gente, é eu irrelevante, não mais sei que se seja analisando. Ela é absurda. É um momento. Não, ela é absurda, mas ela é Essa irrelevante. frase está sendo passada pro Daronco. Essa frase está sendo passada pro Daronco no momento, é a comunicação entre eles. Se a frase do VAR é irrelevante, não precisa ter VAR. Não precisa ter VAR? Não. É isso aí. Se ela é irrelevante, É isso aí. Tá perfeito, Não é Magrão. se ela é irrelevante, Perfeito. não, Tira não, ele. não. Tira o Ele Daniel fez a Bins ali. leitura errada. Tira o VAR dali. Ele fez a leitura errada. Por que eu tô dizendo que E esse é o Isso aqui melhor interfere, Ele gente. errou, ele fez a leitura errada. Não é, olha só, Gamba. Só Não, isso. não é que o VAR é irrelevante, evidente que não. O que eu tô dizendo é o seguinte: o que o Daniel Nobre Bins falou foi um erro. Ele não pode dizer que o Borré foi com o Isso rosto aí, no braço. ele fez do a Arthur. leitura Não, errada. Isso não aconteceu. Óbvio. Os dois jogadores Também foram ao concordo. encontro da bola. Como o Arthur chegou chutando, o Arthur estava no alto, por isso ele estava acima do Borré. Quando ele percebe o Borré se vira, dá pra ver o Borré se virando na imagem para se proteger, e o Arthur também se vira e encolhe o braço para se proteger. E aí acaba pegando o braço do Arthur no pescoço ou no rosto do Borré. Pra mim, um choque extremamente natural, sem nenhuma maldade do Arthur, e acho que poderia caber uma falta, daqui a pouco poderia ter sido marcada uma falta do Arthur, daqui a pouco até um cartão amarelo pro Arthur. Agora, uma expulsão seria em caso de agressão. E eu não consigo, já vi 1 milhão de vezes o lance, não consigo ver uma agressão do E aí, Arthur. nesse caso da falta e cartão amarelo, teria que ser do Daronco. Do Daronco. Do Isso, árbitro. perfeito. No campo. Que tava em cima da jogada. Isso. Tava em cima, tá ali, ó, tá a imagem. Ele tava Tá em cima olhando de da frente, jogada. não tem ninguém na frente Ele dele. viu toda a Tem ninguém na jogada. frente dele. A gente fala assim, né? A gente vem aqui, critica o Bernabé, critica o Edenilson, critica que o cara não joga nada, que erra um gol. O que o Daniel Bins fez nesse lance aí, o que ele falou, é ridículo. Não, ele mostrou que não sabe nada Não sabe de bola. nada. Não sabe nada. Não tô- E se o que ele é o falou, melhor ele foi VAR muito daqui, feliz. me desculpe, tá? Me desculpe, Daniel Bins, Sabe mas nada, tu é não. o melhor VAR. E com essa frase, porque vamos esperar de quem tá abaixo Mas de ti. aí eu vou pro outro lado, tá? Ele foi E- muito e- infeliz, e vou sim. reforçar Ele uma não coisa. soube fazer a leitura Muito do infeliz. lance. A Federação Gaúcha de Futebol, ela tem um objetivo e ela consegue fazer exatamente o contrário do objetivo dela, tá? Quando se pede arbitragem de fora, o Grêmio pediu uma arbitragem completa de fora, o árbitro de campo e o árbitro de VAR, nos dois enfrentamentos da final. O Grêmio queria de fora. O Inter pediu o árbitro de VAR de fora porque estava preocupado com o Daniel Nobre Bins, que tem lá no seu Facebook uma foto na arena, pelo que se diz é gremista, etc. Então, por que a federação não pegou a arbitragem de fora para evitar, para não abrir o precedente, para não gerar essa polêmica? Por quê? Porque ela quis valorizar os árbitros daqui. Sabe o que acontece na prática? A tentativa, a teoria é: queremos valorizar e vamos colocar
para apitar. Só que na prática tu não valoriza. Na prática tu desvaloriza. Tu cria uma polêmica gigantesca, muita gente criticando, muita gente colocando em dúvida, inclusive, a ética do árbitro. Então eu acho que o presidente deveria já ter repensado. Eu não vou nem dizer que ele deveria repensar, não. Ele já deveria ter aprendido com isso, porque no ano passado nós tivemos uma arbitragem de fora do estado. Depois de muita polêmica exagerada dos dois lados, nós tivemos na final uma arbitragem de fora e, pasmem, funcionou. Por quê? Porque ninguém era gremista, ninguém era colorado, não tinha polêmica de nada, nem no VAR, nem no campo, e funcionou. Não teve polêmica nenhuma, pois nesse ano fizeram o contrário e tá aí. Toda a polêmica, a gente poderia estar falando do Amuso, do Carlos Vinícius, do Borré, do Alan Patrick, de 1 milhão de coisas sobre futebol. E a gente tem que estar falando